E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou o Marcos Eberlin, um professor, pesquisador, cientista, químico, um pesquisador que trabalha na área de espectrometria de massas, faz análises químicas, clínicas, analisa átomos, moléculas. Tenho orientado vários alunos, mestres, doutores, várias teses, artigos publicados. Sim, milito na ciência. Mas, sobretudo, além de cientista, sou um cristão que respeita a palavra de Deus, que aprendeu, desde as suas aulas na escola bíblica dominical, a ter a Bíblia como o único guia de fé e prática. A entender que a Bíblia relata a ciência de fato verdadeira, ciência perfeita, porque é inspirada por Deus. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que significa esse útil para o ensino? Palavra que nos orienta, que traz conhecimento perfeito sobre as nossas origens, conhecimento sobre como devemos nos alimentar, como devemos ensinar os nossos filhos, como devemos conduzir os nossos negócios, a sociedade, como deve ser estruturada. Não tendes lido que desde o princípio os fez, homem e mulher, o casamento, grandes princípios estabelecidos na palavra de Deus, em teologia, em filosofia e também em ciência. Então, nesse podcast, temos anunciado que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. E podemos fazer essa afirmação pelas grandes verdades que a Bíblia contém, inclusive em ciência. E nesse podcast, o 67, voltaremos ao assunto que iniciamos no podcast número 4. A vida está no sangue. Esse é o título, parte 2. Podcast 67. A vida está no sangue, parte 2. No podcast número 4, já falamos sobre essa grande verdade, porque em Levíticos 17:11 está escrito assim: porque a vida da carne está no sangue. A nossa vida está no sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. A vida da carne está no sangue. Hoje alguém pode dizer, nossa, isso é óbvio. Bom, não foi sempre assim. Falamos no podcast número 4, por exemplo, que a sangria era um procedimento médico. Acreditava-se que você ficava doente porque o seu sangue estava contaminado, venenoso. Então precisávamos tirar o sangue dos doentes. George Washington, presidente americano, morreu por uma sangria, um erro médico. Então, essa verdade não sempre foi entendida pelos homens. Olha só como a Bíblia é um grande livro e um grande guia para ciências em geral, com S. Várias áreas da ciência se beneficiam ou poderiam ser beneficiadas sempre se tivéssemos a Bíblia como nosso guia, inclusive para fazer boa ciência. A vida da carne está no sangue. Então, essa é uma verdade que, se os homens sempre a obedecessem, teriam se livrado de problemas. E, de fato, sabemos hoje que a vida da carne se sustenta, está no sangue. Sim, não só percebemos a imensa importância do sangue, carregando oxigênio, trazendo nutrientes para as células, mas também retirando os dejetos, toda aquela obra magnífica, o sangue levando oxigênio, retirando
o CO2, que é o produto do uso do oxigênio para a produção de energia, um sangue magnífico. E também, nesse podcast, a parte 2, quero dar destaque à possibilidade que temos hoje também, através do sangue, de diagnosticar sobre a nossa vida e a nossa saúde. Por exemplo, nos exames de sangue, que praticamente todos os médicos pedem quando você vai fazer uma consulta, não é assim? Podemos ver o nível de colesterol. Se temos ferro suficiente no nosso corpo através do sangue, e, portanto, se temos anemia, crianças, uma alimentação rica em ferro ou pobre em ferro, isso vai ser revelado através do sangue, o nível de ferro no sangue. O açúcar pode revelar problemas como a diabetes, vitamina D, que foi muito importante na pandemia, para saber como que está o nosso sistema imune, a nossa proteção contra a invasão de micro-organismos. Então, exames de sangue são extremamente importantes hoje, confirmando essa grande verdade bíblica de que a vida da carne está no sangue. Inclusive, o sangue revelando a nossa saúde, se a nossa saúde está boa ou não, se o corpo está funcionando bem. Podemos, através do colesterol, do ferro, do açúcar e das vitaminas presentes no nosso sangue, fazer um diagnóstico. Olha que grande verdade científica. Levíticos 17:14 também diz, né, porque a vida da carne se sustenta no seu sangue, está e se sustenta no sangue. Às vezes fazemos um hemograma completo, procuramos pelos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas para ver a coagulação, trombose, todos esses problemas. Diagnósticos e terapias são estabelecidos através do monitoramento do sangue e de suas características. Mais uma grande verdade científica confirmada pela ciência da palavra de Deus. A vida da carne está no sangue, se sustenta pelo seu sangue. Teologicamente, também confirmamos essa grande verdade. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz que trouxe vida à nossa carne. Um corpo debilitado pelo pecado. As chagas do pecado que estavam sobre nós, o mal da queda, as consequências da queda, do pecado, sendo restaurados pelo sangue que Cristo derrama na cruz do Calvário. Propiciação pela vida, o sangue. A Bíblia é um todo de coerência teológica, filosófica e científica, desde o início. Perceba, então, como que a Bíblia é um grande guia, um guia também em ciência. Ciências, no seu plural aí, no seu máximo, porque são várias áreas que encontramos na palavra de Deus. Se usamos a palavra de Deus como nosso guia, podemos nos sair bem em todas as áreas da nossa vida, inclusive da ciência. Um grande guia para se fazer ciência. Já disse aqui em podcasts anteriores que 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. E muitos deles, homens e mulheres que usaram a palavra de Deus como seu guia em ciência. Grandes descobertas científicas foram feitas à luz da palavra de Deus. E grandes descobertas científicas guiadas à luz de uma palavra verdadeira, revelação de Deus, inspiração de Deus, guia em teologia, filosofia e também em ciência. Essa grande verdade. A vida está no sangue.
sendo confirmada pela ciência. Então, assista de novo o podcast número 4, assista esse podcast 67, se convença claramente de que, de fato, a Bíblia é uma autoridade também em ciência. Está em dúvida em relação a alguma verdade científica? Indúbio pro Bíblia. Na dúvida, favoreça, obedeça, siga a palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.